Olá, bom dia, você ouvinte do programa Sintonia com a Vida. Mais uma oportunidade que temos de meditar na palavra de Deus. Muito bem, muito bem. Hoje, 6 de julho de 2021, aqui em Monte Santo, começamos o dia com 19 graus. E a temperatura maravilhosa, Deus tem nos concedido a vida. E nós temos a oportunidade de assim meditarmos na palavra de Deus. Vamos fazer isso agora. Eu quero convidar você a estar comigo meditando na palavra do Senhor, na palavra do Senhor Jesus, a palavra que edifica a nossa vida, que constrói, que traz esperança para nós. Hoje o texto que Deus tem preparado para nós está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. E assim nos diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O Senhor Jesus faz essa pergunta profunda e necessária para a nossa vida. Para vocês, quem sou eu? E nessa manhã eu quero meditar com você nessa palavra. Para você, quem é Jesus? Qual a importância de Jesus na nossa vida? Para nós, de fato, ele é quem? De que forma ele tem se revelado para nós? Aqui o Senhor está falando com os seus discípulos, com aqueles que estavam caminhando constantemente com o Senhor, vendo os milagres, sendo assistido por Deus em todo o momento, vendo Jesus multiplicando pães e peixes, vendo o Senhor Jesus curando enfermidades, ressuscitando mortos, governando tudo e todos, parando a tempestade, controlando o vento, dominando toda a criação. Mas o Senhor Jesus estava se revelando para eles como o Messias prometido do Antigo Testamento. Aquele que viria para pisar na cabeça da serpente, que está lá em Gênesis 3,15. Aquele que viria para ser o Salvador do homem. Aquele que estava vindo para reconciliar o homem que estava em rebelião com Deus e está ainda em rebelião com Deus. E os discípulos estavam aprendendo todas essas coisas, mas agora o Senhor Jesus faz um teste para eles. E também faz um teste para nós nessa manhã. Quem de fato é o Senhor Jesus para nós? Qual é o significado dele para a minha vida, para a sua vida? E então a resposta veio de Simão Pedro, aquele discípulo do Senhor que normalmente se apresentava com as emoções à flor da pele. Aquele que defendia o Senhor com todas as suas forças, que era intenso em tudo o que fazia. E o versículo 16, o Senhor Jesus nos mostra aqui, narrado por Mateus, a resposta de Simão Pedro. Simão Pedro dá a maior de todas as respostas que um homem pode dar para Deus. O reconhecimento de quem é Jesus. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E a pergunta vai para nós agora, né? Para nós aqui. Para você, ouvinte do programa Sintonia com a Vida, que está ligadinho conosco desde cedo. Quem é Jesus para você? Você poderia responder o Cristo. O Cristo significa o ungido, o separado, o escolhido, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus que não está morto, que está vivo, que venceu a morte, que venceu a cruz, que ressuscitou e está sentado à direita do Pai, intercedendo pela minha vida e pela sua também. Então, para Pedro, Jesus era para ele individualmente, não era para os amigos, não era para todos os discípulos, não era, talvez muitos se enganam, não é? Achando que por ter o pai ou a mãe, o Cristo, também tem por consequência. Não, não é assim. A fé é individual, a fé é exclusiva de cada um e o seu relacionamento com Deus. E aí a resposta categórica de Pedro: tu és o meu Cristo. A verdade é essa. Jesus é o seu Cristo, que ele possa ser nesse dia. Sabe, se você tem Jesus como seu Cristo, seu Messias, o seu Salvador, o Deus Todo-Poderoso que está contigo, o Filho do Deus que está vivo e que lhe dá vida, e vida em abundância também, quando você crer nele, você hoje terá um dia diferente. Você já tem um dia diferente, porque você tem o Cristo para você. Ele está contigo. Ele não abandona aqueles que o buscam verdadeiramente. Nenhuma das suas ovelhas será lançada fora. Ninguém, absolutamente ninguém, será rejeitado se de fato buscar o Senhor verdadeiramente. Então Jesus dá a resposta para Pedro, que é a resposta para nós nessa manhã, trazendo consolo e esperança para cada um de nós, principalmente no tempo que estamos vivendo. Tempos difíceis. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas. Ou seja, mais que feliz é Pedro, Simão Barjonas, o mesmo Pedro. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então Deus revelou a Pedro que Jesus era o Messias prometido, o Cristo. E ele diz: bem-aventurado é por isso. E ele está se revelando para você nessa manhã, quando você escuta a sua bondosa palavra. E você passa a ter Jesus como seu Cristo, seu Salvador. O Filho do Deus vivo, que desceu dos céus para trazer esperança para nós. Para nos alimentar nesse dia. Alimentar com a palavra de esperança. E Pedro, então, é colocado como a pedra fundamental da igreja, a rocha que representa Cristo na terra. Então havia um propósito de Pedro reconhecer que Cristo era Jesus, que Jesus era o Cristo, porque a partir daquele momento, quando ele reconhecia essa realidade e o tinha como seu Salvador, ele seria bem-aventurado, portador dos benefícios divinos, mais que feliz, e ele seria a pedra fundamental da igreja, aquele que lançaria o fundamento, que é a palavra, aquele que anunciaria para o mundo que Jesus é o Filho de Deus e reina. E ele diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, contra você, contra a sua vida, faça como Pedro. Professe com a sua boca aquilo que já Deus colocou no seu coração, que Jesus é o seu Messias, é o seu Salvador, é o Cristo, o ungido, o Deus Todo-Poderoso que venceu a morte. E quando você crê que Ele é de fato o seu Salvador, você também já venceu a morte com Ele.
Então tenha a partir de agora muita esperança no seu coração e viva um dia diferente hoje. Reflita sobre essa realidade e aplique no seu viver. Pedro então recebia as chaves do reino dos céus, que era o poder de pregar a palavra de Deus. Porque todo aquele que crê em Jesus, de fato como seu Salvador, passa da morte para a vida e passa a ter esperança no seu coração, a esperança fundamentada na promessa divina que é dada por meio da palavra, a palavra de Deus que nos dá garantia, né? E aí os discípulos então teriam a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Eles deveriam ficar calados por um tempo para que Jesus cumprisse o seu ministério e chegasse até a cruz, fosse crucificado e morto, e ressurgisse no terceiro dia para cumprir o propósito de Deus, a promessa de Deus, que enviaria aquele que pisaria na cabeça da serpente e seria vitorioso. Que Deus nos abençoe nesse dia e possamos dizer: Jesus é o meu Cristo. Diga comigo: Jesus é o meu Cristo, meu Salvador, e viva feliz com Jesus. Que Deus te abençoe, ouvinte, participante desse programa tão especial, programa Sintonia com a Vida. Desde já agradeço a sua audiência, a sua participação, e que a palavra de Deus reine em todo o seu viver. Um bom dia para você.